Direto no assunto, com Paulo Mesquita. Tem algum tempo que eu venho falando aqui, aliás, eu já falei aqui no meu programa, e eu acredito que o Brasil deve voltar à normalidade. O que é a normalidade? A normalidade é que a justiça lute em favor da justiça, a política, no caso o legislativo, lute em favor do legislativo, o executivo trabalhe apenas para fazer com que haja uma harmonia nesse executivo para o bem daqueles que estão na ponta pagando a conta. Eu acredito, e é uma opinião nossa, embora esta mesma opinião eu já ouvi sendo reverberada, não a partir de mim, né? Porque certamente o cara não me ouviu para fazer isso, mas também uma observação nesse sentido feita em outro canal e em uma mídia lá de cima, né? E com uma expansão e com um alcance muito maior, né? Agora, eu acredito que a partir deste ano de 2024, que é um ano político, é um ano de eleição, poderá haver um arrefecimento do judiciário que está muito politizado, está muito se envolvendo com política. Tanto é que você não precisa procurar muito para ver entrevista de magistrados do Supremo Tribunal Federal. Isso tem lógica? Não, eu não acredito que tenha. Isso é uma coisa que não é boa. Não é boa não para mim, nem para Zé, para o Mané, para qualquer um, mas é ruim para o próprio judiciário brasileiro. Porque um juiz, diferentemente de um político, que o político é aquele que vai debater, discutir, propor e tal, o juiz, diferentemente de político, seja ele executivo ou legislativo, ele não pode se manifestar politicamente. Pelo menos é isso que está lá na Constituição. Não deve se posicionar politicamente. E para você observar que está havendo um posicionamento político a partir do judiciário, só basta você trocar as pedras, né? Só basta você trocar as pedras. Você veja a declaração de algum ministro do Supremo e troque as pedras. Aquela mesma frase você diga que foi o André Mendonça, por exemplo, ou aquele outro lá que foi indicado por Bolsonaro e aprovado pelo Senado, né? Aí você vai ver que é totalmente louco isso, sabe? Se você trocar a frase, você vai perceber isso. O judiciário não tem que se preocupar com direita, com esquerda, com centro-esquerda, com centro-direita, com extrema-esquerda, com extrema-direita. Não tem que se preocupar com isso. Ele tem que olhar para a lei, ele tem que olhar para a Constituição e só isso. Quem tem que olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, para a discussão de esquerda, de direita, de centro-esquerda, centro-direita, extrema-esquerda, extrema-direita, são os políticos que estão na sua atribuição entregue pelo povo para discutir sobre isso. Quem tem que discutir sobre isso são os políticos, porque estão habilitados pelo próprio povo, receberam a outorga do próprio povo para militar nessa área. Porém, qualquer juiz ou qualquer ente da área judicial que trabalha com a justiça, seja do Ministério Público, seja do Judiciário, não pode se manifestar politicamente, porque senão isso vai tirar da normalidade uma decisão, sabe? Infelizmente é o que mais está se vendo no Brasil. Ministro dando entrevista, falando, dando suas opiniões políticas. Meu amigo, você acha que isso tem lógica? Você acha que isso está certo? É claro que não está. Porque a partir do momento que qualquer ministro, qualquer juiz, qualquer pessoa que está ligado à política, que está ligado à justiça, der uma opinião política, seja ela de que lado for, do lado A, do lado B, de que lado for, aquilo que eu estou dizendo aqui, não deve ter lado, até porque o símbolo da justiça é alguém com os olhos tapados ou com os olhos vendados, né? Mostrando que ali ele não deve ter lado, ele apenas deve olhar os autos, aquilo que está nos autos. Mas você está vendo isso?
Claro que está vendo. Você está vendo os juízes, se alguém não avisar ou colocar lá embaixo uma tarjazinha dizendo ministro ou juiz fulano de tal, você pensa que é um político. Porque tanto é que eles estão dando as suas mais claras declarações políticas. E aí, para você compreender, mas eu acredito, Paulo Mesquita, tenho essa boa fé de acreditar de que nós estamos perto de vir para a realidade e voltar para uma normalidade. É necessário, eu vou começar desde baixo, o que precisa para uma conjuntura de administração e de poder? Precisa do vereador, do prefeito, do deputado estadual, do deputado federal, do governador, do senador e do presidente da República. Precisa de todos eles. Precisa do desembargador, precisa do procurador, tanto municipal, estadual e federal. Precisa dos poderes constituídos, e nós respeitamos e torcemos por todos eles. Porém, dentro de uma normalidade. O que não pode acontecer é esse faccionamento político que está acontecendo nas cortes judiciárias, com um posicionamento político. Olha essa frase, escute. O que você entende por esta frase? Primeira coisa, jamais, eu estou dizendo jamais no sentido de nunca, jamais qualquer juiz ou qualquer ministro de Supremo deveria participar de qualquer, este qualquer é qualquer mesmo, de qualquer reunião com caráter político. Jamais. Vocês têm visto isso? Claro que tem. Agora, recente, no ano passado, acredito, o ministro que hoje é presidente do Supremo Tribunal Federal, eu não estou inventando nada, ele participou de um movimento da UNE, que é um movimento altamente político, e lá discursou. E disse uma frase que ficou célebre: nós vencemos o bolsonarismo. Meu amigo, você acha que isso tem lógica? Um juiz, um ministro, tem isenção para um dia, quando chegar na mão dele, algum processo dessa pessoa lá, no caso do ex-presidente Bolsonaro, tem alguma isonomia para julgar olhando a letra morta, olhando apenas os autos, ou vai agir com um entendimento político? Por quê? Um discurso que o cara diz uma frase dessa. Foi o ministro lá, que é presidente do Supremo hoje, esqueci o nome dele agora, certo? Mas logo vem. Então, ele disse: nós vencemos o bolsonarismo. Você acha que isso tem lógica? Um ministro, primeiro, é sem lógica participar de um movimento político da UNE, que é a União dos Estudantes do Brasil, um negócio assim. Participar porque é ligado completamente a um partido político, se eu não me engano, ao PSOL, o PCdoB, um partido aí. Participar do negócio desse. Primeiro, não deveria nem ir, não deve ir participar de nada disso. Então, imagine depois de participar, ainda discursar e falar um negócio desse. Você imagina se fosse o contrário. Agora, para você entender o tamanho da ilegalidade da coisa, o tamanho da aberração que foi, você pega o André Mendonça na mesma situação, em um movimento político qualquer, e diga: nós vencemos o lulismo. Você acha que isso tem lógica? Não está vendo que não tem lógica um negócio desse? Agora, para encerrar o nosso comentário, eu acredito que agora em 2024, a continuar o que a gente está vendo aí nas ruas, que foi em 25 de fevereiro, agora 21 de abril, a demonstração clara, inclusive agora, graças a Deus, esperamos que seja a volta da normalidade da imprensa, a própria Rede Globo observando e falando aquilo que ela realmente enxergou, não puxando para lá do A ou para lá do B. Não precisa. Você sabe o que nós devemos fazer? Apenas divulgar os fatos, porque essa é a função da imprensa. Tá certo que tem a opinião própria, que representa o nosso programa, mas os fatos, apenas isso. E nós vimos ali a Globo se manifestando de maneira honesta, dizendo apenas o que viu, quando disse que houveram ali uma manifestação grande, com 3 quarteirões lá da Copacabana,
também com o objetivo de defender a democracia e contra a censura, só isso e mais nada. Não é contra a autoridade, não é contra nenhuma instituição, não é contra nada. Não é contra nada. Mas o negócio está de um jeito de que você mesmo se dizendo numa democracia, você não pode dar opinião. Meu Deus do céu, como é que eu não posso dar uma opinião contrária a um administrador, seja ele prefeito, governador ou presidente, ou ainda qualquer tipo de administração do judiciário e tudo mais. Ora, a partir do momento que eu não puder dar qualquer opinião, eu já estou dentro de uma ditadura ou de algum estado de exceção, que é o que está acontecendo exatamente hoje. Hoje está exatamente acontecendo isso. Porém, eu acredito, o nosso comentário já está bem cumprido, eu acredito que a partir de 2024 vai começar a arrefecer. Arrefecer não para apontar para um lado ou para outro, não, mas para voltar à normalidade. Para o Supremo apenas, ou o Judiciário, apenas olhar aquilo que deve olhar. A aplicação da lei, da Constituição e mais nada. E mais nada. Porque eu acredito que a continuar esse crescimento da direita no Brasil, que não sou eu que estou vendo, nem sou eu que estou dizendo, nem sou eu que estou querendo. São as notícias, os fatos que estão mostrando. São os fatos. O governo derretendo com uma brigaiada danada entre eles mesmo, certo? Parecendo a guerra que aconteceu lá nos tempos bíblicos. Os próprios inimigos se mataram sem o povo de Deus levantar nenhuma espada. Pois é, morreu tudo. Ou seja, quem não morreu é porque fugiu. Ou seja, brigando entre si, ou seja, a economia mostrando que vai ter um déficit público avassalador no final de 2024. E a continuar assim, se a direita fizer muitos prefeitos de grandes capitais e grandes cidades, isso aponta para 2026 e poderá fazer com que, a partir desse resultado, mostrar para o STF tirar o pé do freio, tirar o pé do acelerador e apenas voltar à normalidade. Por quê? Porque tendo um Congresso Nacional reformado e totalmente descompromissado, sem entrelaçamento com a corrupção, como é o caso deste hoje, que está totalmente amarrado com a corrupção, uma grande parte deles são políticos fisiológicos que está do lado que o poder tiver, sabe? Mas havendo uma eleição e havendo uma mudança drástica no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara, que é exatamente quem mais detém poder no Brasil, que é a Casa das Leis, que tanto faz como desmancha a lei, são eles lá que fazem desmancha, entendeu? Então acredito que a partir da eleição, vamos esperar, né? Quem sabe, se eu acertar, beleza, se eu não acertar, beleza também, né? Porque é apenas uma opinião, mas eu percebo que pode haver uma volta à normalidade, que é uma coisa plausível, normal, que a gente quer que aconteça, uma volta à normalidade para que a Corte Constitucional passe a observar apenas a aplicação da lei e deixar a política com os políticos e com quem de direito que foi eleito pelo povo para exatamente debater política. Então que seja assim e que a Globo, que agora deu esse demonstrativo de honestidade, mostrando lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, o que realmente aconteceu, que continue a mostrar apenas o que está acontecendo e mais nada. E mais nada. Só isso. Para que a gente possa voltar a entender que a história não pode ser reescrita e que aquilo que aconteceu no passado, divulgado inclusive em massa pela Rede Globo, constitui-se a mais pura verdade. E que Deus tenha misericórdia de todos nós. Este é o nosso Direto no Assunto. Pode acreditar. Direto no Assunto. A verdade que você precisa saber. A história que você precisa aprender. Aprender.